Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Reverências, muito obrigado. Para mim é um imenso prazer poder estar aqui com vocês para estudar um pouco mais esse ensinamento tão maravilhoso que é o ensinamento da Seiichi Noe. E no dia de hoje me foi passada uma missão maravilhosa, que é falar um pouco sobre a meditação Shinsokan em um dos seus aspectos, umas peculiaridades durante a prática. E utilizarei como livro-texto principal o livro de autoria do professor Seiichi Taniguchi, porque assim é um livro maravilhoso que traz vários ensinamentos por meio de orientações que o professor Seiichi Taniguchi dava aos adeptos. E eu falarei especificamente sobre a prática da meditação Shinsokan numa das perguntas, no item 20 da página 219. O meu livro é a quinta impressão, está na página 219. É uma conversa que o professor Seiichi Taniguchi tem com um adepto chamado Osugi, da província de Mie. E ele vai conversar sobre concentração e sonhos. Então, muito interessante, um livro assim maravilhoso que eu recomendo muito a leitura. E para auxiliar-me nesse aspecto específico da prática da meditação Shinsokan que nós vamos conversar, eu trouxe também mais 2 outros livros. Um de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que é o livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, um livro espetacular. Então, de autoria, como eu já disse, do professor Masaharu Taniguchi, e o outro livro, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, de minha autoria. Então, com esses livros, eu acredito que eu consiga abarcar de forma satisfatória esse aspecto da prática da meditação Shinsokan. Mas para contextualizar, preciso primeiro abordar um pouco sobre o conceito da meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é uma das práticas principais da Seiichi Noe. E por que é assim? No livro A Verdade da Vida, volume 8, bem no início do primeiro capítulo, o professor Masaharu Taniguchi nos ensina: o modo de viver da Seiichi Noe é o modo de viver com a mente afinada. É um modo de afinação mental. Mas o que isso quer dizer? Viver com a mente afinada é fazer com que as vibrações dos pensamentos mentais estejam em consonância, na mesma frequência com os pensamentos divinos. Como a Seiichi Noe afirma categoricamente que toda vida, toda manifestação no mundo fenomênico tem dentro de si a imagem verdadeira, a centelha divina, quando nós afinamos a nossa mente, ou seja, quando nós entramos na mesma vibração com essa essência divina, esta passa a manifestar-se no mundo das formas. Então, todo ser humano é filho de Deus. Assim afirma a Seiichi Noe, assim que nós acreditamos e assim que nós trabalhamos para viver. Todo ser humano é filho de Deus. Logo, todo ser humano tem dentro de si a vida de Deus, porque nós somos provindos da grande vida imanente no universo. Se todo ser humano tem dentro de si a vida de Deus, como o ser humano deve fazer para manifestar essa vida de Deus? É aí que entra a afinação mental. Quando a mente está afinada com os pensamentos superiores, da mesma forma que um instrumento musical, quando está afinado, ele tem correspondência de sons, a mente
quando está afinada com os pensamentos superiores, ela tem correspondência vibracional, ou seja, ela consegue sintonizar. E essa sintonização com os pensamentos superiores faz manifestar no mundo das formas a nossa essência divina, a nossa essência maravilhosa de filhos de Deus. Então, a prática da meditação Shinsokan, ela é fundamental porque a prática da meditação Shinsokan faz com que a nossa natureza divina seja manifestada, ela seja concretizada no mundo das formas. Por isso que o professor Masaru Taniguchi fala, é importante termos a mente afinada. Quem tem uma mente que está em desacordo com essa natureza divina, ou seja, uma mente que está guardando rancor, uma mente que está guardando ódio, uma mente que está guardando tristeza, uma mente que está guardando temor, uma mente que está apegada à doença, uma mente que está apegada a somente bens materiais, acredita que é a matéria que é a fonte da felicidade, uma mente que está estreita, uma mente que está em litígio, que briga, que está o tempo todo em conflito, uma mente que está em pessimismo absoluto, não é uma mente que sintoniza com os pensamentos superiores de Deus. Logo, essa é uma mente que tende a atrair situações semelhantes. Quem odeia acaba sendo odiado. Quem desdenha acaba sendo desdenhado. E isso é por conseguinte. Então, todo pensamento negativo, ele sintoniza, ele afina-se com um pensamento negativo, ou uma situação negativa. Então, quem odeia traz ódio para a sua vida. Quem tem tristeza traz lágrimas para a sua vida, porque vai se manifestando, vai se projetando aquilo que você tem maior conteúdo dentro da sua mente. Então, o professor Masaru Taniguchi nos ensina, se nós afinarmos a nossa mente com os pensamentos superiores, exatamente por causa dessa lei mental da concretização dos pensamentos, começarão a surgir na nossa vida fatos semelhantes àquilo que nós temos em maior conteúdo. Então, se a nossa mente está afinada com os pensamentos superiores, se a nossa mente está afinada com o que há de sagrado, com essa vida infinita de Deus, ela começa a se projetar no mundo das formas. Então, uma mente agradecida manifesta-se como fatos que mereçam gratidão. Uma mente elevada, uma mente que ama, manifesta-se em forma de situações elevadas e atos de amor. Uma mente que está rica de bons sentimentos manifesta-se como provisão fenomênica. Então, viver uma vida afinada é viver uma vida com os pensamentos sublimes como os de Deus. Então, o método da Seichonoye de levar uma vida é o método de levar os pensamentos para junto do Pai. E para auxiliar-nos a fazer com que os nossos pensamentos se elevem e, principalmente, criemos o hábito de ter bons pensamentos, o hábito de gravar em nosso coração bons sentimentos, precisamos de práticas fortes, porque o hábito ele é bem difícil de ser mudado. Não é simples você alterar o hábito. Tem pessoas que falam, então, a partir de amanhã eu vou começar a agradecer. Ótimo, mas sentir gratidão precisa de prática, precisa de treino, precisa exatamente de exercício. E a prática que melhor nos auxilia, que mais potencializa e que mais grava dentro de nós os bons sentimentos e a afinação mental com as elevadas vibrações de Deus, é a prática da meditação Shinsokan. Por isso que o professor Masaru Taniguchi fala tanto da meditação. Tanto ele como todos os demais autores da Seichonoye. Eles abarcam tanto esse tema sobre a meditação Shinsokan, porque se a pessoa não adentrar na essência da vida, dificilmente ela conseguirá transpor a aparente feiura do mundo e adentrar realmente no mundo da essência divina, ou seja, o mundo da imagem verdadeira, e aprofundar sinceramente os seus sentimentos e os seus pensamentos junto com Deus. Se a pessoa ficar somente presa ao mundo fenomênico, ela pode passar uma tarde agradecendo, ó Deus, muito obrigado, muito obrigado. Basta vir um jornal, basta vir uma notícia, basta vir simplesmente um comentário que pode destruir toda essa positividade, porque a pessoa poderá ficar com medo, ela poderá ficar com raiva, ela poderá ficar aterrorizada. Então, precisamos constantemente estar limpando a nossa mente, da mesma maneira que a gente limpa o corpo. Nós saímos de casa para brincar, para passear, para trabalhar, e quando nós chegamos, nós sabemos que o nosso corpo está sujo. Nós vamos ao banheiro e tomamos banho para limpar
o nosso corpo e mantê-lo higienizado. Da mesma forma, precisamos constantemente limpar a nossa mente para que esses pensamentos, sentimentos ruins sejam retirados e deixemos a nossa mente arejada, limpa, saudável. E esse é o trabalho de afinação mental, que ele é muito potencializado, ele é muito bem feito quando nós estamos com a meditação Shinsokan em dia. Mas não fique preocupado. Preletor, eu nunca fiz a meditação, ou preletor, eu não tenho o hábito de fazer a meditação. O nosso trabalho é exatamente auxiliar para que cada vez mais aprendamos e criemos o hábito de praticar a meditação Shinsokan. Se você nunca praticou, recomendo muito a leitura do livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Aqui eu dou dicas e explico bem mastigadinho como fazer a prática da meditação Shinsokan. E você pode realizar a prática utilizando o próprio livro. Aqui tem toda a sequência, em negrito as partes que devem ser faladas ou que você queira mentalizar, e você pode rapidamente aprender. Mas vamos lá para o ponto específico que o professor Seiichi Taniguchi está conversando aqui com o adepto. Vamos lá? Então aqui na página 219, o senhor Osugi pergunta o seguinte para o professor Seiichi Taniguchi. Peço-lhe uma orientação a respeito da prática da meditação Shinsokan. Meu problema é que somente consigo concentrar-me durante 5 ou 10 minutos. Logo começam a surgir em minha mente pensamentos banais como: aonde vou passear amanhã? Que comida gostosa vai ter hoje no almoço? Etc. E aqui ele cita que a plateia começou a rir. Por causa desses pensamentos que surgem um após o outro, acabo desistindo. O que devo fazer para impedir a interferência de pensamentos banais e prolongar a prática da meditação Shinsokan? O professor Seiichi Taniguchi começa respondendo de maneira fantástica. Não precisa ficar tão preocupado com os pensamentos banais que surgem na mente na hora da meditação Shinsokan. Eles não são empecilhos tão grandes como parecem. São como trevas que logo desaparecem quando sobre eles fazemos incidir a luz. Se na hora em que estiver fazendo a meditação Shinsokan perceber que está surgindo um pensamento banal, basta mentalizar: a luz de Deus flui para o meu interior. A luz de Deus flui para o meu interior. Logo o pensamento banal se afastará da mente. Fazendo essa mentalização várias vezes, o tempo de duração da meditação Shinsokan se prolongará automaticamente. E por outro lado, a frequência do surgimento de pensamentos banais irá diminuindo cada vez mais. Portanto, não há motivo para se preocupar com os tais pensamentos na hora da meditação Shinsokan. A resposta do professor Seiichi é maravilhosa e nos ensina muito. Vamos lá. O primeiro ponto é que nós não temos o hábito de concentrar a mente. O que é uma meditação? É o ato de concentrar, é o ato de você focar. E no caso da meditação Shinsokan, é o ato de você focar a mente em Deus. A palavra Shinsokan, aqui ó, que está no livro, ó, a palavra Shinsokan, ela tem exatamente esse significado. Shin quer dizer Deus, So quer dizer ver e Kan quer dizer contemplar. Então é uma palavra formada por 3 ideogramas japoneses que significa ver e contemplar Deus. Então o que é a prática da meditação Shinsokan? É o ato de você concentrar a sua mente na grandiosidade e na sublimidade de Deus. Então, à medida que você vai aprendendo a concentrar a mente, você vai exteriorizando ou você vai sentindo cada vez mais essa união maravilhosa com o sagrado do Pai. Só que nós não temos o hábito de concentrar. Tirando os aparelhos eletrônicos, televisão, tablet, celular, nós não temos o hábito de ficar parado, concentrando a mente em algo. As pessoas que têm o hábito de ler, maravilhoso, porque elas vão aprendendo a concentrar ainda mais a mente com a leitura, que a leitura expande a nossa consciência e abre as portas da nossa alma. Então as pessoas que conseguem se concentrar com a leitura são pessoas que normalmente conseguem se concentrar nas tarefas que elas fazem. Agora, a grande maioria das pessoas não tem o hábito de se concentrar. Salvo trabalhos manuais, o restante, a mente fica perdida. Então, quando vai fazer, às vezes, uma prática de concentração mental, como a prática meditativa Shinsokan, ela começa a pensar em Deus e logo os pensamentos vão embora. Mas isso não acontece só com as pessoas que não têm o hábito de concentrar. Isso acontece com todo mundo. E no meu livro eu explico bastante sobre isso.
a partir da página 82 do livro, eu tenho um capítulo que é exatamente sobre concentração e meditação. E eu vou falar muito sobre essa questão também de pensamentos aleatórios, porque é comum a todo mundo. Às vezes você está lá sentado na meditação Shinsokan e você está pensando no mundo sagrado de Deus, daqui a pouco sua cabeça vai embora. O que eu vou comer hoje? Como o adepto perguntou ao professor Sei Taniguchi, vou passear, meu trabalho, eu tenho que entregar um relatório. Às vezes nessa corrida da vida dinâmica que nós temos da atual sociedade, nós somos bombardeados de informações e somos cobrados em todas as áreas. Então você tem que dar resposta de algo, você tem que preparar alguma coisa, e é tanto assunto, é tanta coisa, é tanta informação que nos envolve, que acaba que a nossa mente ela fica tentando abraçar tudo e acaba não tendo uma capacidade de se concentrar. Mas como tudo na vida é treino, concentração também é treino, foco também é treino. À medida que nós vamos treinando, nós vamos conseguindo direcionar a nossa mente e concentrá-la de forma mais estável. Da mesma forma que uma pessoa, quando começa a andar de bicicleta, no início a bicicleta fica assim, a pessoa tomba, à medida que ela vai aprendendo a imprimir força no pedal e a equilibrar o seu peso, a bicicleta começa a andar mais rápido e a pessoa tende a não mais cair. Ou seja, ela consegue impulsionar a bicicleta de forma certeira. Da mesma forma, a nossa mente. À medida que nós vamos treinando a concentração, nós vamos criando o hábito da mente focar e ficar equilibrada durante a prática. O ponto principal é treino. Em tudo na vida a gente precisa treinar. E não seria diferente também no caso de você concentrar a mente e meditar. Então, é necessário treinar. É necessário que a gente aprenda a concentrar a mente. Só que mesmo durante o treino, ou mesmo durante quando nós já temos algum tempo de prática, alguma experiência, é comum acontecer os pensamentos aleatórios. O que nós devemos fazer? Primeiro, compreendê-los. Quando nós compreendemos os pensamentos aleatórios, nós deixamos de dar força para eles. Acontece basicamente o seguinte: você está, durante a prática da meditação Shinsokan, pensando no mundo de Deus. Daqui a pouco vem aquele pensamento: meu escritório, meu trabalho, minha casa, cozinha, o que eu vou fazer? Aí você se perde e você acaba dando foco àquele pensamento. Ou até mesmo, às vezes, vem um pensamento negativo, vem um pensamento ruim, vem alguma coisa que não é condizente com o mundo de Deus. E às vezes a gente se pega naquele pensamento e a gente fala: ai, perdi o sagrado. Mas não é assim que acontece. No livro Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan, na página 190, o meu livro é 6ª edição. Olha que interessante que o professor Masaharu Taniguchi fala. Lembremos que a prática da meditação Shinsokan é uma limpeza que nós fazemos da nossa mente. Eu falei isso agora há pouco. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Do mesmo modo, os pensamentos aleatórios têm, na verdade, a função de apaziguar e concentrar a mente. As nuvens têm a função de limpar o céu. Graças a ela, a umidade e a poeira da atmosfera são eliminadas em forma de chuva. Sem as nuvens, dificilmente desaparecerão as impurezas da atmosfera. Compreende-se, assim, que as nuvens têm a função de purificar o céu, embora pareçam existir para escurecê-lo. Os pensamentos aleatórios e ilusórios que surgem durante a meditação Shinsokan parecem também estar anuviando a mente, mas são a poeira mental acumulada no passado que está vindo à tona para que a mente se purifique mais rapidamente. Pode-se afirmar que esses pensamentos são ilusões acumuladas na camada inconsciente, que emergem à superfície do consciente para depois desaparecerem. Por esse motivo, no início, quanto mais a meditação Shinsokan você praticar, mais pensamentos aleatórios surgirão, os quais podemos denominar de pensamentos aleatórios número 1. Esses pensamentos surgem como um processo de desaparecimento das ilusões, e você não deve se preocupar com eles. Se ficar preocupado e pensar, preciso dar um fim nisso, estará tendo pensamentos aleatórios número 2. O número 1 serve para fazer desaparecer o acúmulo das ilusões e purificar os karmas. Só traz benefícios e nenhum malefício. Contudo, o número 2 nasce de uma nova preocupação mental e cria novos karmas.
Portanto, deixe os pensamentos aleatórios surgirem durante a meditação Shinsokan sem combatê-los. Assim como as nuvens desaparecem para limpar a atmosfera, esses pensamentos surgem para tornar a mente ainda mais límpida e pura. Acreditando nisso, deve deixá-los fluir livremente, sem qualquer preocupação. E, por outro lado, continuar mentalizando compenetradamente as palavras da oração já estabelecida. A vida de Deus flui para dentro de mim, me preenche e vivifica. Desse modo, a imagem verdadeira se manifestará subitamente. As nuvens têm função de limpar a atmosfera. Os sintomas, a de curar a doença, e os pensamentos aleatórios, a de purificar a mente. Olha que coisa linda! Então, os pensamentos aleatórios não são coisas ruins. As pessoas tendem a acreditar que, nossa, durante a prática da meditação Shinsokan tive vários pensamentos aleatórios, isso atrapalhou a minha prática, me desconectou de Deus. Não é assim. Os pensamentos aleatórios, eles têm a função de limpar a mente. Então, como eles vêm de forma negativa, é aquela sujeira que está sendo retirada, exatamente porque você está promovendo a limpeza mental. Da mesma forma como você vai limpar o seu quarto, limpar a sua casa, quando você está varrendo, você está levando sujeira, está levantando sujeira. Aquele ato de varrer não é para sujar a casa, é exatamente para limpá-la. Então você está juntando a sujeira num ponto para jogá-la fora. Os pensamentos ilusórios são exatamente esse momento de limpeza da mente. Eles vêm à tona e quando você deixa-os ir, partir, desintegrar-se, eles cumprem a função dele e a sua mente se torna muito mais límpida. Então o ponto é você deixar os pensamentos aleatórios. Aconteceu, você pode ter pensado a coisa mais horrorosa do mundo, não tem problema. Deixe esses pensamentos partirem e não se preocupem com eles. As pessoas desanimam, como o caso do adepto Osugi, exatamente porque, como ele disse aqui no livro, ele fica preocupado com a prática e desiste. Porque ele está fazendo a prática da meditação, ele está assim, é o mundo de Deus, é o mundo de Deus, de repente vem um pensamento, meu escritório. Aí ele, ai meu Deus, olha aí, ó, já tá vendo? Tive uma interrupção, já não estou sintonizado, já não estou concentrando. Ai meu Deus, eu não consigo, eu não sou capaz. E acaba que ele desiste porque ele começa a se embaralhar no pensamento ilusório, ao invés de deixá-lo ir. Ora, você está durante a prática da meditação Shinsokan. Vem um pensamento aleatório, por exemplo, o que vai ter hoje no almoço? Você foi para a cozinha. Aí você, opa, deixa eu voltar para o mundo de Deus. Aí você volta. É a vida de Deus que flui para dentro de mim, é a vida de Deus que flui para dentro de mim. Como o professor Seiichi Taniguchi ensinou aqui. A luz de Deus flui para o meu interior, a luz de Deus flui para o meu interior, a luz de Deus flui para o meu interior, e assim você vai voltando a concentrar a mente, e à medida que você vai criando esse hábito de fazer isso, você poderá reparar que os pensamentos ilusórios começarão a diminuir bastante e você terá muito mais concentração, você terá muito mais capacidade. Então, o segredo é esse. Os pensamentos aleatórios, eles têm a função de limpar a mente. Ou seja, nós temos aquela sujeira que está oculta, nós temos aqueles pensamentos, sentimentos, aquelas situações negativas que estão gravadas dentro de nós e elas precisam ser exteriorizadas. Ou elas se manifestam em acontecimentos concretos ou nós as limpamos. Quando nós as limpamos, elas vêm em forma de pensamentos aleatórios. Quando nós deixamos esses pensamentos irem embora e continuamos a gravar os pensamentos elevados da meditação Shinsokan, ocorre a limpeza mental. Olha como é que a prática da meditação Shinsokan é importante. Não só ela grava dentro de nós os sentimentos elevados, os sentimentos nobres, os pensamentos, as vibrações elevadas de Deus, como ela também, no local em que ela está gravando, ela está retirando o que é negativo. Então ela tem dupla função de purificar e de elevar. Então, por isso que o professor Masaru Taniguchi fala tanto, pratiquem a meditação Shinsokan. Porque a prática da meditação Shinsokan, além de ser aquela que constrói uma verdadeira base sólida da sua vivência espiritual, ela não só eleva os seus pensamentos, como purifica a sua mente. Então, à medida que nós vamos praticando, ela vai sendo purificada. E o segredo para que ela seja purificada assim, de uma maneira muito eficaz, é entender que os pensamentos aleatórios são as nuvens que vêm limpar, que vêm purificar a mente e deixá-lo sair sem tropeçar neles, sem tropeçar. A pessoa que foca à frente, a pessoa que está andando e ela está olhando
à sua frente, ela está com uma visão ampla, ela tem muito mais condições de chegar ao local sem tropeçar ou bater em qualquer obstáculo. Agora, a pessoa que está olhando um obstáculo, ela acaba sendo acertada por outra. Então, a pessoa está olhando um buraco, ela acaba batendo a cabeça numa placa. Por quê? Porque ela está somente focada naquele ponto e ela não observa a amplitude. É isso que acontece quando as pessoas ficam focadas num pensamento aleatório. Ela fica com medo de ter perdido a sintonia com Deus. Gente, Deus está no nosso interior. Ninguém perde a sintonia com Deus. Deus está o tempo inteiro vibrando dentro de nós. Não é uma questão de perder ou não a sintonia. É simplesmente uma questão de você sentir ou afinar a sua mente. Se você está fazendo um trabalho de afinação e de repente ele é interrompido, basta voltar. Da mesma maneira que quando o violão está tocando e uma das cordas desafina, basta você apertá-la. Ela voltará a afinar novamente e você estará novamente vibrando na mesma sintonia de Deus. Volto a frisar que esse ponto é muito importante. Como tudo na vida, gente, como tudo na vida, a prática, a repetição e a dedicação constroem o sucesso. Então, até nas práticas religiosas, principalmente nas práticas religiosas, é importante a dedicação, é importante que nós nos empenhemos, é importante que nós nos esforcemos, aliás. Porque se nós simplesmente praticarmos 1, 2, 3 vezes e falarmos não é possível, a gente não vai estar exteriorizando a nossa capacidade. Ora, todo mundo consegue. Mas se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Então, quando você se esforça, quando você se dedica, puxa, o resultado vem. São inúmeros os casos de pessoas que pediram orientação, falando assim, não consigo praticar a meditação Shinsokan, e nós falamos, esforce. Vai no YouTube, a Seitonei disponibilizou no canal da Meditação Shinsokan 9 práticas com tempos variados para que você possa praticar juntamente, para que você possa, por meio do vídeo, ir treinando a prática da Meditação Shinsokan, tanto do tempo de 7 minutos até o tempo de 45 minutos. Isso está no canal da Meditação Shinsokan da Seitonei no YouTube. Tem uma playlist lá que é só dessas práticas. Então você vai treinando. Você pode pegar o livro também, vá acompanhando com o livro a prática da meditação Shinsokan, vai treinando. Você observará que você terá um crescimento e você se desenvolverá infinitamente. Quanto mais nós afinarmos a mente, mais nós nos desenvolvemos. Por exemplo, uma experiência minha. Eu, quando fui começar a praticar a meditação Shinsokan, apesar de já ter visto muitas vezes as pessoas praticando, eu não sabia como realizá-la. Então eu peguei o livreto da meditação Shinsokan, Minhas Orações, que é um livreto que também explica a prática da meditação Shinsokan, e eu ia com ele aberto. Eu ia lendo, fechava os olhos, mentalizava. Lia mais um pouquinho, fechava os olhos e mentalizava. Lia mais um pouquinho, fechava os olhos e mentalizava. E assim eu fui procedendo até começar a decorar. Aí então eu decorei a ordem da prática da meditação Shinsokan simples, porque nós temos inúmeras variações da prática da meditação Shinsokan que são explicadas nesse livro, Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan, e no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, eu trago a modalidade simples e mais 5 outras modalidades bem explicadas e na sequência para que nós possamos realizá-las em casa também. Então o que acontece? Aí eu ia lá repetindo as palavras e ia decorar a sequência da prática da meditação Shinsokan básica. Então era sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Os 6 atributos divinos. Então eu falei, puxa, então eu tenho que decorar. Então eu fui falando até decorar. Quando, à medida que eu fui decorando, eu fui deixando um livreto e comecei a fazer sozinho. Aí, a primeira vez que eu fui fazer a prática decorada, eu falei, nossa, hoje, vai ser uma prática fantástica, que eu vou, olha, hoje eu vou sentir Deus. Vai ser uma prática tão grandiosa que até efeitos paranormais vão acontecer. Quando, na verdade, não tem nada a ver, viu, gente? A prática, o encontro com Deus é um encontro calmo, sereno, que se realiza no coração. Não precisa ter nada de fantástico em volta. Pelo contrário, é no silêncio da calmaria que a gente encontra a grandiosidade da transformação divina. Então, fui lá fazer a prática da meditação Shinsokan, fiz toda a parte recitativa da prática, que é a parte que nós falamos. Ao final, nós realizaremos a prática da meditação Shinsokan. Então, vocês verão que quando nós formos realizar a prática da meditação Shinsokan ao final, uma parte da meditação
ela é falada e uma outra parte da meditação nós ficamos em silêncio. Nesse silêncio é o momento que nós vamos concentrar a mente exatamente naquilo que nós falamos, que nós vamos concentrar a mente nessa grandiosidade da vida de Deus, que nós vamos concentrar a mente nessa elevação, nessas vibrações superiores de Deus. Então tudo o que é falado na prática nós mentalizamos depois e vamos contemplando. Maiores explicações sobre a contemplação está exatamente no livro Explicações, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Aliás, um detalhe interessante que é o seguinte, a concentração é a capacidade que nós temos de focar. A contemplação é exatamente o ato de apreciar. Então, concentramos a mente e apreciamos. Então, nós concentramos e contemplamos. Então, essa parte do silêncio é a parte em que nós vamos concentrar e contemplar o mundo de Deus. Nós vamos vivenciar, nós vamos experienciar essa maravilha que é o mundo de Deus. Então, o que acontece? Nesse momento, eu fui fazer a prática, então eu fiz a parte recitativa, eu fiz a concentração, eu fiz a contemplação, eu fiz as duas orações finais, que é oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil, oração pela paz mundial, fiz o canto da grande harmonia encerrando a prática. Aí eu pensei, nossa, mas foi uma prática fantástica. Quando eu fui olhar no relógio, eu tinha praticado apenas 5 minutos. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, gente, eu jurava. Durante a prática, durante a concentração, eu tinha a impressão que eu estava lá 20, 25 minutos. Eu falei, meu Deus, coisa fantástica. Eu já comecei meditando 30 minutos. E quando eu terminei tudo, 5 minutos, eu falei, gente, isso é impossível, não dá. Eu não vou conseguir fazer nunca uma prática dessa de 20, 30 minutos. Mas nada, era só questão de treino. Logo eu comecei a me esforçar. Aí numa semana eu fiz 5 minutos, depois eu subi para 6, 7, 8. Daqui a pouco já estava fazendo 10, 15, 20, 25, 30 minutos. E aí, por diante, começa a ficar cada vez mais fácil. Porque tudo é uma questão de treino. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Tantas pessoas perdem a oportunidade, tantas pessoas deixam de crescer, tantas pessoas acabam perdendo essa grandiosidade, esse momento assim de crescimento, exatamente porque desistem de praticar, desistem de crescer, desistem de manifestar. Então, não se esqueçam, trabalhem fortemente no treino. No treino, estudem, aprofundem os detalhes sobre a meditação Shinsokan, aprofundem os pontos que vocês mais sentem dificuldade ou os que vocês mais têm interesse, aprofundem no estudo da prática da meditação Shinsokan e coloquem no dia a dia. Gente, 15 minutinhos não gasta... Eu acho engraçado porque tem pessoas que falam assim para mim, preletor, eu não tenho tempo para meditar. Ah, tem. Tudo é questão de prioridade na vida. Tudo é questão de prioridade na vida. O problema é que as coisas muitas vezes importantes ou as coisas espirituais a gente não coloca como prioridade do dia. Então você acaba botando outras coisas como prioridade e aquilo acaba se tornando uma coisa secundária. Aí na hora do somatório de todas as atividades do dia, você não vai ter mais tempo. Mas claro que todo mundo tem tempo. Basta você colocar como uma prioridade. Quando nós levantamos ou quando nós vamos dormir, é um momento fantástico para você praticar a meditação Shinsokan, porque isso auxilia você a fazer com que os pensamentos de luz, os pensamentos elevados, fiquem gravados mais fortemente dentro da sua mente. Mas, preletor, eu acordo atrasado, então faça antes de dormir. Ou acorde um pouco mais cedo, 15 minutinhos, você já senta ali na cama e já faz a prática da meditação Shinsokan. Ah, preletor, mas meu marido, minha esposa, minha família está dormindo, eu não posso falar. Então pode fazer totalmente mental, sem precisar falar nenhuma palavra. Lembremos-nos, a prática da meditação Shinsokan é para ver e contemplar Deus. Ou seja, é uma prática de afinação mental para que nossos pensamentos fiquem elevados. Em tempos como os que nós estamos vivendo hoje, em que o pensamento negativo, que o pensamento pessimista e que o pensamento de tragédia está fortemente sendo divulgado dentro da humanidade, precisamos reagir, precisamos nos proteger e precisamos enviar boas vibrações para o mundo. Ou seja, precisamos constantemente limpar a mente com a prática da meditação Shinsokan, leitura dos livros sagrados e, como consequência, os atos de amor perante o próximo. Quando assim nós fazemos,
nós começamos a levar uma vida muito mais feliz e realizada. Então, meu recado, pratiquemos a meditação Shinsokan todos os dias. Uma pequena observação, tem algumas pessoas que falam assim, preletor, hoje eu não pratiquei a meditação Shinsokan, ai meu Deus, estou em débito, Deus está triste comigo. Não se preocupe não, viu? O ato de orar não é um ato para que Deus se lembre de você. Esse é um grande equívoco que as pessoas têm. Vou fazer meditação Shinsokan para Deus me abençoar. Deus já te abençoou, porque Ele está no seu interior. Se Deus é infinito amor e Ele já está no seu interior, então dentro de você já está o infinito amor. Então nós não vamos fazer a prática da meditação para Deus lembrar de nós. Pelo contrário, nós fazemos o ato de oração, nós fazemos a meditação, é para que nós nos lembremos de Deus, porque Deus já está aqui. Você se recorda do que eu disse bem no início da nossa reunião aqui, do nosso encontro? A nossa mente afinada com os pensamentos de Deus faz com que concretize na vida fenomênica situações condizentes. Quando nós nos lembramos de Deus, Deus que está no nosso interior, quando nós nos lembramos de Deus, a vida de Deus passa a jorrar, ela passa a se concretizar. Então o ato de orar não é para que Deus se lembre de nós. O ato de orar é para que nós nos lembremos que Deus está aqui e agora dentro de nós. O ato de orar é para que nos lembremos que aqui e agora Deus está dentro de nós. E quanto mais nós oramos e quanto mais nós lembramos de Deus, mais afinamos os nossos pensamentos e sentimentos, mais a nossa vida se transforma. É por isso que a meditação Shinsokan transforma a vida das pessoas. É por isso que a Seichonei divulga tanta meditação Shinsokan. É por isso que nós divulgamos também tanto esse ensinamento. Porque quando a pessoa ilumina a mente, conhece a verdade e pratica, a vida dela se transforma. A meditação Shinsokan é o grande instrumento de purificação. A meditação Shinsokan é o grande instrumento de elevação. A meditação Shinsokan é o grande instrumento para que nós possamos levar uma vida realmente feliz no aspecto espiritual e, por conseguinte, no aspecto material. Muitas pessoas acreditam que a base da felicidade está na matéria. Matéria sem sabedoria traz sofrimento. Matéria com sabedoria traz alegria, traz provisão, traz engrandecimento. Porque a pessoa que se torna escrava da matéria, ou seja, a pessoa que acredita que a matéria que é a dona da felicidade dela, ela fica suscetível às mudanças materiais, perder por completo a alegria de viver. Enquanto que aquelas pessoas que sabem que a sua felicidade é espiritual e fundamentam a base da sua vida na espiritualidade, mesmo que vivencie problemas de ordem material, ela sabe que, como ela está no âmago da vida de Deus, nada lhe faltará. É assim que as pessoas constroem fé, força de vontade, autoconfiança para transformarem o seu destino, mesmo vivendo problemas. Porque problema, gente, é uma coisa comum a qualquer pessoa. Problema é uma coisa comum. Todos nós vamos viver problemas. Só que para aqueles que estão ou acreditam que estão dissociados de Deus, o problema é o fim do mundo. É por isso que, infelizmente, hoje em dia nós temos tantas pessoas que acabam tomando a decisão, medidas drásticas, soluções definitivas quando estão vivendo problemas temporários, as pessoas acabam tirando a própria vida, achando que não tem como resolver o problema. Por quê? Porque como ela acredita que é na matéria que está a sua felicidade, uma vez retirada, a vida dela não tem mais escapatória. E seja essa matéria tanto física como também pessoas, né? Então, existem pessoas que desistem de viver por causa de amores não correspondidos. E quando nós temos uma base na espiritualidade, mesmo que nós não tenhamos o amor correspondido, mesmo que nós não tenhamos aquele bem desejado ou aquela situação almejada, nós sabemos que estamos serenamente assentados no âmago da vida de Deus. Por isso, aquilo não é um problema para nos fazer sofrer, mas sim um degrau nos preparando para o crescimento, para o engrandecimento e para a manifestação do sagrado na nossa vivência. Portanto, aquela pessoa que afina sua mente com Deus, eleva os seus pensamentos a Deus,
eleva o seu ser, por óbvio, purifica sua mente e estabelece a fé concreta para levar uma vida feliz. Qual seja, estou aqui agora no âmago da vida de Deus. Deus é meu Pai, é minha mãe, está comigo aonde quer que eu vá. Olha só como esse pensamento, como essa postura de viver transforma qualquer vida, transforma qualquer personalidade, transforma qualquer pessoa de uma maneira muito mais positiva. Ora, se eu me levanto e tenho a certeza que Deus está comigo, com certeza levarei um dia muito melhor. Mesmo que esse dia tenha obstáculos, mesmo que esse dia tenha aparentes dificuldades. Levantemo-nos e pratiquemos a meditação Shinsokan. Mesmo que seja, se for no início do dia, mesmo que seja no final do dia, o importante é nós praticarmos. E se não praticar, não tem problema, faz no outro dia. O importante é você sempre lembrar de Deus. Deus te criou para ser feliz, Deus te criou para ser o sucesso, Deus te criou para você crescer infinitamente. Ele está dentro de você, aqui e agora, para manifestar toda a potencialidade, para manifestar toda a vida, para manifestar os seus talentos. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos sentir isso, nós precisamos viver isso. E como fazemos? Com a meditação Shinsokan. Não se preocupe em não conseguir praticá-la perfeitamente no início. O que importa é que você pratique. Quanto mais você sentir Deus, mais a sua vida vai se transformar. E agora nós iremos fazer a prática da meditação Shinsokan exatamente para começar a aprender, treinar, aprofundar ainda mais para sentir essa vida infinita no nosso interior. Então, meu muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos fazer agora a prática da meditação Shinsokan. Vamos ficar na postura correta para que nossa concentração seja a melhor possível. E se pensamentos aleatórios vierem, não tem problema. Deixe que eles passem. Foquemo-nos nos pensamentos da prática meditativa e na respiração. Assim nós conseguiremos ficar mais tempo concentrados e mesmo que ocorra uma pequena desconcentração, voltamos rapidamente a nossa prática. Então vamos sentar na ponta da cadeira, pés justapostos, calcanhares juntos, levantados, na linha da nossa coluna, coluna ereta, braços, mãos justapostas, braços formando um triângulo equilátero, olhos fechados, semblante sereno. Vamos agora adentrar no mundo da imagem verdadeira, da perfeição imanente de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinita vida 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 de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Eu, neste sublime mundo da grande harmonia, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus
flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela infinita força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Agora vamos ficar em silêncio, visualizando as palavras, as frases do início da prática. Visualizemos a infinita sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia, iluminando todo o nosso ser, do alto da cabeça até a ponta dos nossos pés. Estamos agora aqui no mundo da imagem verdadeira.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Deus, muito obrigado, muito obrigado. Sou vida de Deus, sou vida de Deus, sou vida de Deus, sou vida de Deus. Eu e Deus somos um. Muito obrigado, 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 muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos desfazer a postura. Quero agradecer muitíssimo a todos vocês pela oportunidade, pela companhia. Meu muito obrigado, muito obrigado. Em um novo ano, temos novas histórias para contar. Novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!